Muito bem, então, a resolução de atividades do nono ano, livro Unidade 1, acompanha a resolução desses exercícios, desse grupo de exercícios da página 30 até 32, com o teu livro para ver os enunciados, verificar tuas respostas, ver se tu está conseguindo, então. Muito bem, no exercício 1, para tu determinar as raízes, né? A operação de radiciação, na verdade as expressões, né? Tu tem que calcular as expressões. No item A, raiz quadrada de 25, um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 25, é o 5. Né? Raiz cúbica de 216, se tu não sabe que é o número 6, o que eu te aconselho? Faz a decomposição do 216, cada grupo de 3 fatores iguais, coloca um representante, um fator ali, né? Então, começando com 2, 108, 2, 54, 2, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1. Cada grupo de 3 fatores iguais, ó. 3 fatores iguais, então eu tenho um representante aqui. Mas esses 3 fatores iguais, outro representante, 2 vezes 3, 6. Ou seja, o número que elevado na terceira potência dá 216 é o 6, né? 6 elevado na terceira dá 216. No item C, o oposto da raiz de 144. Eu copio o oposto, raiz de 144 é o número 12. 12 vezes 12 dá 144. Vamos para os itens D, E e F. Muito bem, no item D, então, o oposto da raiz cúbica de 343. Já boto o sinal de menos aqui para não esquecer. Vou decompor o 343, dá por 7, que dá 49, dá por 7, que dá 7, e 7 dá 1. Grupos de 3 fatores iguais, cada 3 fator igual, um representante que eu coloquei aqui. Vamos ver os 729. O oposto da raiz cúbica de 729, menos, já coloquei aqui, 729. Vamos decompor, dá para dividir por 3, 720, 240, 243. Dividido por 3, 240 por 3 dá 80, 3 por 3 dá 1, 81 por 3, 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1, faço grupos de 3 fatores iguais. Então, os representantes aqui são todos iguais, ó. Então, esse aqui é um representante e esse aqui é outro representante. Na verdade, eu tenho dois grupos de 3, ou seja, 3 vezes 3, né? Um representante vezes outro representante, dois fatores, dois grupos. Então fica menos 9 aqui. O 16, raiz de índice 4 do número 16. Vamos lá. 16, fazer grupos de 4 fatores iguais. 2 dá 8, 2 dá 4, 2 dá 2, 2 dá 1. 4 fatores iguais, 1 representante. Muito bem, letra D, E e F. Vamos ver G, H e I. Vamos aproveitar para fazer o item J também, né? Então, raiz de índice 5 de menos 243, né? Fazendo a decomposição do 200, eu sei que tem que ser um número negativo, e 243 decompondo aqui, 3, 81, 3, 27, 3 dá 9, 3 dá 3, 3 dá 1. A cada 5 fatores iguais, 1, 2, 3, 4, 5 fatores iguais, um representante. Então a resposta do G aqui, menos 3. Para fazer o H, eu posso transformar em notação científica. Então, raiz quadrada, 1, 2, 3, 4. 1 vezes 10, aumentei o número em 1 aqui, 4 unidades, né? Então, menos 4. Menos 4 fatores. E agora eu tenho que distribuir esses menos 4 fatores de 2 em 2. Raiz quadrada de 1 é 1, então eu só vou responder aqui, ó, que quantos representantes eu tenho de menos 4, né? Distribuídos de 2 em 2,
Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, a resposta final é 10 sobre menos 2, ou inverte 1 sobre 10, eleva ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1, 10 ao quadrado dá 100. Então, tu pode até escrever em número decimal, né? 1 sobre 100 é 0,01, né? Escreve o 1 com duas casas decimais por causa dos dois zeros ali. Raiz quadrada de 0,001 é 0,01. Muito bem, item I, raiz cúbica do número 1 em cima, raiz cúbica de 2 na terceira embaixo. A cada 3 fatores, um representante. Ó. Então, raiz cúbica de 1 é 1. Eu tenho que fazer grupos de 3 fatores, e eu já tenho 3 fatores aqui, eu vou ter um representante de 2. Então, item I, 1 sobre 2. No item J, nós temos a raiz de índice 5 de 1 sobre 32. Então, é a raiz de índice 5 do número 1 sobre a raiz de índice 5 do número 32. Fazendo a decomposição do 32, pode ser aqui do ladinho. 32, 2, 16, 2 dá 8, 2 dá 4, 2 dá 2, 2 dá 1. A cada 5 fatores iguais, um representante. 1, 2, 3, 4, 5. Tenho um grupo, um representante de 2. Em cima fica 1. Embaixo fica um representante de 2. Terminamos aqui o exercício 1. Vamos passar para o exercício de número 2. O exercício de número 2 é bom que dá para fazer de calculadora. Muito bem, o exercício de número 2, para calcular, aproximar as raízes quadradas até os centésimos, tanto por falta quanto por excesso. Então, um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dê 2. Eu vou começar com um número que está entre 1 e 2, 1,5 e eleva ao quadrado. 1,5 ao quadrado, fazendo na tua calculadora ali, tu vai ver que é 2,25. Passou do 2. Então vamos ver 1,4 ao quadrado. 1,4 ao quadrado dá 1,96. Muito bem. Então, com certeza a primeira casa aqui é 4, né? A primeira casa decimal, porque se tu usar 5, passa de 2 o número. Então, vamos verificar 1,45 ao quadrado. Aqui eu já preciso calcular 1,45, só um pouquinho, ao quadrado. 1,45 ao quadrado. 2,1025. Passou. 2,1025. Vamos ver então 1,44. Vamos diminuir aqui, ó. 1,44 ao quadrado. Quanto é que dá? 1,44, 2,0736. 2,0736. Então, 1,43 ao quadrado. 1,43 ao quadrado, 2,0, 449. 1,42 ao quadrado. 1,42 ao quadrado, 2,0164. 2,0164. 1,41 ao quadrado. 1,41 ao quadrado. Ó, ficou abaixo do 2. 1,9881. 1,9881. Então, é para a gente ter um exemplo de como é que a gente calcula, né? Então, raiz de 2 é maior
que 1,41, ó, duas casas decimais, e menor que 1,42. Vamos para a raiz de 3, então. Tentar ser mais rápido, então. 1,6 ao quadrado, vamos ver. 1,6 ao quadrado é 2,56. Vamos ver 1,7 ao quadrado. 1,7 ao quadrado, 2,89. 1,7 ao quadrado, 2,89. 1,8 ao quadrado é 3,24. Então, vamos ver 1,72 ao quadrado. Isso aí eu não sei, vamos ver. 1,72 ao quadrado, 2,9584. 2,9584. 1,73 ao quadrado. 1,73 ao quadrado. Olha, ficou abaixo ainda. 2,99, mas quase, né? 29. Deu quase 3 ali. Tinha que ter dado 3. E 1,74 então vai passar. 1,74 ao quadrado. 1,74 ao quadrado, 3,0276. 3,276. Então, raiz de 3 aqui, ó. Raiz de 3 é maior que 1,73 e menor que 1,74. Raiz de 5. Raiz de 5, deixa eu ver, 2,5 dá 6,25. Vamos ver 2,2 ao quadrado. 2,2 ao quadrado. É o 22. 2,2 ao quadrado. 4,84. Muito bem. 2,3 ao quadrado, acho que passa. Se eu não me engano, é 5,79. Deixa eu conferir. 2,3. Não, é 29. 5,29. Mas mesmo assim passou. 5,29. Com certeza o primeiro dígito é 2. Então, 2,23 ao quadrado. Vamos ver. 2,23 ao quadrado. 2,23 ao quadrado. 497. 4,97 e a casa ali 29. 29. Então 2,24 ao quadrado. Vamos ver. 2,24 ao quadrado passou 50176. 5, esqueci o dígito. 0176. 0176. Então tá, por falta e por excesso. Vou botar o raiz de 5 aqui, ó. Raiz de 5 é maior que 2,23, uma boa aproximação, e menor que 2,24. Vamos ver os itens D, E e F. Muito bem, no item D eu tenho raiz de 7. Eu sei que 2,5 ao quadrado dá 6,25. Então tá, vamos ver 2,6 ao quadrado. Quanto é que tá? Não me lembro, 2,6 ao quadrado, 6,76. 2,7 ao quadrado. Ah, dá 7,29. Esse aqui eu sei. 7,29 passou. Então, é um número entre 2,6 e 2,7. 2,75 ao quadrado. 2,75 ao quadrado. 2,75 ao quadrado. Não poderia ter pegado 75. O dígito é 6. 2,65 ao quadrado. Vou confundir aqui. 2,65
65 ao quadrado, olha, 7,00225. 225. Então, 2,64 ao quadrado. 2,64 ao quadrado, ó, ficou abaixo. 6,9696. 6,9696. Então, raiz de 7 é maior que 2,64 e menor que 2,65. É um número que está entre os dois. Raiz de 10. Então, raiz de 10. 3 ao quadrado dá 9. Bom, então 3,2 ao quadrado. Vamos ver. 3,2 ao quadrado. 10, 24, se não me engano. 3,2 ao quadrado, exatamente, 10,24. Então, vamos pegar 3,1 ao quadrado. 3,1 ao quadrado. 9,61, isso mesmo. 9,61. Então, agora eu tenho que pegar entre esses dois aqui. O dígito é 1. 3,1. 3. 3,13 ao quadrado. 3,13 ao quadrado, 9,79. 9,7969. Então, aumentando, 3,14 ao quadrado. 3,14. 3,14 ao quadrado. 9,8596. 9,8596. Então, 3,15 ao quadrado. 3,15 ao quadrado. 9,9225. Poxa, 9,9225. 3,16 ao quadrado na calculadora, então 3,16 ao quadrado, 9,9856. 9,9856. 3,17 ao quadrado. Não pode tudo isso. 3,17 ao quadrado. Ah, bom, 10,04. 10,0489. 0489 na calculadora. Então tá, ó, é maior que 3,16 e menor que 3,17. 3,17. O item F. Raiz quadrada de 20, um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dê 20. 4,5 passa de 20. 4,3. Vou começar com 4,3. 4,3 ao quadrado. Quanto maior o número, mais difícil precisar. Ó, 18,49. 18,49. Então é 4,4 ao quadrado. Deve passar 4,4, penso eu. 19,36. 19,36. 4,5 ao quadrado, pelo que eu lembro, passa. 4,5, mas vamos ver. 4,5 ao quadrado. Ah, passou. 20,25. 20,25. Então, eu vou pegar 4, o primeiro décimo ali é 4, né? A primeira casa decimal é 4. 4,5 está mais próximo, então tem que se aproximar. 4,47 ao quadrado, então eu vou pegar para ver qual é que deu.
4,47, ó, 19,98, ficou abaixo ainda, 19,9809, 4,48 ao quadrado. Espero que já passe, 4,48, ó, passou, 20,07, agora não vi o outro dígito ali, 0704. Pronto. Está pronto aqui, raiz quadrada de 20 é maior que 4,47 e menor do que 4,48. Está entre esses dois números aí. Terminamos o exercício 1, 2 até o item F. Vamos para o exercício de número 3. Observando no exercício de número 3, pede para a gente marcar aqueles números que são reais, né? E a restrição do conjunto dos números reais é ter um índice par e um radicando negativo. Se isso acontecer, não é real. Então aqui, ó, o índice par, radicando negativo, não é um número real. Tem que marcar os reais. Índice par, o radicando está valendo. Isso aqui é real. Índice ímpar não tem restrição. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero. No item D, índice ímpar não tem restrição de sinal para o radicando. Então é real. O item B, o C e o D são reais, o item A não é real. Vamos passar para o exercício de número 4. Exercício de número 4 pede para classificar em verdadeiro ou falso as sentenças. No item A, raiz quadrada de 225 é 15, pois 15 ao quadrado dá 225 e 15 é um número positivo. Eu diria que 15, até para justificar melhor, seria 15 é um número não negativo. Porque qual é a restrição da operação de radiciação? Quando tu opera, se o índice for par, por exemplo, o radicando não pode ser negativo e tu procura um valor que não seja negativo. Então eu acrescentaria ainda 15 é maior ou igual a zero, tá? Porque daí tu verifica qualquer número que não é negativo. A resposta tem que ser não negativa para um índice par. Então essa aqui é verdadeira, né? Embora seja restritiva, mas é verdadeira ali a frase. No item B, a raiz quadrada de 225 é menos 15. Começou aqui, ó, o erro está aqui, porque tu tem que procurar para um índice par, tu tem que procurar uma raiz que não seja negativa. E ele justifica que se tu pegar menos 15 ao quadrado dá 225, e se tu pegar menos 15 ao quadrado e se tu pegar menos 15 e elevar ao quadrado, realmente dá 225, entretanto, o problema está aqui, ó. O resultado de uma raiz quadrada não pode ser negativo. Então aqui está, o item B é falso. A raiz de menos 16 é menos 4. Bom, índice par radicando negativo, isso aqui nem real é. Tá? Então não pode ser igual a menos 4. Raiz quadrada de menos 16 não é um número real. E menos 4 é um número real. Então não pode ser. E a justificativa, sei lá, 4 ao quadrado igual a 16. E daí que 4 ao quadrado igual a 16? Isso é falso. Não dá menos 4. Aqui diz que o oposto da raiz de índice 4 de 81 vai ser o oposto de 3. Sim, tu calcula a raiz de índice 4 do número 81 dá 3, né? Porque 3 na 4 dá 81. 3 não é negativo, entretanto, o oposto do resultado aqui dá o oposto de 3. Isso aqui é verdadeiro. Lembra, né, que o índice, isso aqui é o oposto da raiz, não é a raiz. Tu calcula a raiz aqui e obtém o oposto do lado de fora. O menos não está dentro da raiz. Então é verdadeiro. Item A verdadeiro, B falso, C falso, D verdadeiro. Vamos passar para o exercício de número 5. No exercício 5, calcular, então determinar o valor de cada uma das expressões.
Então aqui, raiz quadrada do número 4 é 2, copio aqui, menos raiz de índice 4 do número 1 é 1, 2 menos 1, fechou aqui o item A, resposta 1. No item B, 5 vezes raiz cúbica do 8, número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 8. Se tu decompor o 8, tu faz um grupo de 3 fatores de 2. A resposta é 2 para a raiz cúbica de 8, menos, copia 7 meios aqui, raiz quadrada de 25 é 5. Então eu vou colocar aqui ao lado, 10 menos 7 vezes 5, 35 sobre 2. Coloco 1 aqui de baixo, o IMC entre 1 e 2 é o 2, 2 dividido por 1 dá 2 vezes 10 dá 20, menos 2 dividido por 2 dá 1 vezes 35 dá 35. 20 menos 35 menos 15 sobre 2, que pode ser chamado também de menos 7,5. Isso aqui é resposta e isso aqui também é resposta. Então tá, exercício de número 6. O exercício de número 6, então, é para fazer um cálculo mental para ver onde estão essas raízes, a localização dessas raízes. Raiz quadrada de 65, um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 65. 8 vezes 8 dá 64. 9 vezes 9 passa de 65, dá 81. Então, entre 8 e 9. Aqui a associação A com o 2. Raiz quadrada de 105. 10 ao quadrado dá 100, 11 ao quadrado 121. Então, entre 10 e 11. Está aqui a associação. O B com o 4. Raiz quadrada de 50. 7 ao quadrado dá 49. 8 ao quadrado dá 64. Então, 7 entre 7 e 8. O item C associa a coluna ali que 3, né? Entre 7 e 8. Vamos passar para o exercício de número 7. Questão de número 7 quer verificar se essa expressão representa um número real. Em princípio, tu não precisa nem resolver essa expressão, né? Porque para tu saber se dá um número real ou não, tu tem que observar a restrição da radiciação, né? Então, quando o índice é par, o que está dentro da raiz não pode ser negativo. Quando o índice é ímpar, não tem problema nenhum. Então, aqui não tem nenhuma restrição. A raiz cúbica desse número aqui vai dar um número real, tranquilamente. Não precisa nem te preocupar. A raiz de índice 4 do número 81, índice par. O índice par, o radicando não é negativo. Isso aqui vai dar um número que também não é negativo. Um número que não é negativo somado a 6. Tudo isso aqui não vai ser negativo. E raiz quadrada de um número que não é negativo é real. Então, esse resultado dessa raiz é real, menos outro número real, vai dar um número real. Não precisa nem resolver para saber que, com certeza, isso aqui pertence ao conjunto dos números reais. Mas, nesse caso, nessa expressão aqui, a gente pode resolver ainda. Olha só, raiz quadrada de 6 mais raiz de índice 4 do número 81, decompondo o 81 em fatores primos, em fatores de 3, tu vai ver 4 fatores de 3, 4 fatores de 3, um representante, 3, menos a raiz cúbica do número 29, raiz quadrada do número 4, dá 2. Eu esqueci de falar aqui, ó, índice par radicando não é negativo, é um número real, né? Então, 29 menos 2. Então, aqui eu tenho raiz quadrada de 6 mais 3, que dá 9, menos a raiz cúbica, 29 menos 2, 27. Raiz quadrada de 9 é 3, e raiz cúbica de 27, um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 27, é o 3. 3 menos 3 é 0, 0, pertence ao conjunto dos números reais. Com certeza, essa expressão verifica, é um número real. Vamos passar para o exercício de número 8. O tempo do vídeo já está esgotando. Vamos ver se a gente consegue fazer rapidinho aqui a questão 8.
e diz para cada valor de x, calcule raiz quadrada de x ao quadrado e escreva se é ou não é um número real. Então, isso aqui vai dar 4, né? Porque o número que é elevado ao quadrado, a raiz quadrada de um número que está sendo elevado ao quadrado é 4, isso aqui vai ser um número real. No item B, mesma coisa. A resposta é 1 e sim, vai dar 1. 0 ao quadrado dá 0, então a raiz quadrada de 0 ao quadrado é um número real. Aqui tem um detalhe, eu tenho que calcular a potência. Eu posso substituir isso aqui, ó, por raiz de 1 ao quadrado, porque menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1 elevado ao quadrado, e daí fecha o item B, a resposta aqui é 1, e é um número real. Menos 4 ao quadrado, mesma coisa. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 4 ao quadrado, porque menos 4 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 4 elevado ao quadrado, que dá 16. A resposta aqui é 4 e sim. E raiz quadrada de menos 0,3 ao quadrado vai ser igual a raiz quadrada de 0,3 ao quadrado. Então a resposta é 0,3 aqui e também é um número real. Então lembrando, né, que o número negativo, eu tenho que resolver a potência primeiro para depois calcular a raiz. Então o resultado disso aqui não vai ser negativo. O resultado desses parênteses aqui, ó, não vai ser negativo. E daí eu posso fazer essa substituição aqui, ó. E daí vai dar o mesmo valor. Lembra que a raiz quadrada é a operação inversa de se elevar ao quadrado. Então tá, passando para a página 2, para a página 32, nós vamos ver agora, nós vamos passar para o próximo vídeo então, já está terminando o tempo deste vídeo, vamos fazer essas atividades na parte 2. Valeu, te encontro na parte 2.